Meus queridos irmãos, quero cumprimentar a todos vocês com a preciosa paz de Jesus Cristo. Deus abençoe. Gostaria de trazer uma palavra sobre o filho pródigo. Essa palavra eu quero dedicar a você, meu amigo, meu irmão, que porventura esteja afastado da igreja, afastado da casa do Senhor. Não permaneça assim, não fique dessa forma, venha para a igreja. Jesus não abandonou você. Você abandonou a igreja, você deixou a igreja, mas Jesus ainda o espera, porque a sua alma tem um grande valor. Eu gostaria de tomar como base para a minha palavra de Deus, o livro, o Evangelho segundo escreveu São Lucas, no capítulo de número 15. Vamos ler essa palavra do Senhor, palavra maravilhosa, a palavra que Deus vai falar poderosamente no coração do nosso amigo, do nosso caro internauta que está aí assistindo sempre as nossas pregações. Então você que está afastado, eu preciso falar essa palavra de Deus para o seu coração. Vamos ler então Lucas 15, capítulo 11 ao 32. É um texto extenso, mas ali Jesus Cristo traça o perfil de um homem que perde o amor da família, o amor de Deus, para experimentar as coisas mundanas, as coisas que são passageiras e perecíveis. Diz aqui o verso da palavra do Senhor: E o filho lhes disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Temos aqui, meus queridos, uma vida de pecado. Uma vida de pecado. Por quê, pastor Fábio? Porque esse jovem foi egoísta. Pecado, egoísmo, enfim. Dessa forma os homens se afastam do amor de Deus. Dessa forma os homens perdem a comunhão, perdem a autoridade. Mas em contrapartida também, meus amados, nessa palavra nós temos um pai amoroso, um pai que perdoa, apesar de nossos desvios na vida, apesar do amor que se esvai de nossos corações. Deus, ele sempre prepara, ele sempre estabelece um caminho de retorno para o filho pródigo, para o filho que distanciou, para aquele que por algum desdém na vida terminou indo para o mundo de ilusão. Por isso nós vamos tomar aqui esse texto, esse versículo como o versículo mestre, não é? Lucas capítulo de número 15 de Lucas. Vamos pegar esse versículo como versículo mestre da nossa palavra, e Deus certamente vai falar ao seu coração, porque Deus não quer que você fique fora, afastado da igreja. Bendito seja o nome do Senhor. Então, o filho pródigo, em primeiro lugar, nós vimos aqui que ele tinha uma família, ele tinha um lar, mas ele partiu, ele foi embora. Ele queria experimentar as novidades da vida que o mundo oferece. A vida da família desse rapaz era uma vida disciplinada, abastecida, tinha tudo. Ele tinha tudo. Era uma família abastada, eles tinham vários empregados. Veja que era um sitiante bem estabelecido financeiramente, né? E esse sitiante, esse dono, esse pai de família, ele tinha dois filhos.
possuía muitos trabalhadores na sua seara, na sua fazenda. Era uma família também religiosa, porque eles eram judeus, e judeus eram professantes do judaísmo. Iam a Jerusalém para cumprir as ordenanças da lei de Deus. Enfim, não tinha motivos para aquele rapaz se cansar do seu lar, se cansar do contexto familiar. Infelizmente, é o que acontece nos dias de hoje, tá bom? Mas esse moço veio aqui no versículo de número 12, ele veio fazer uma escolha absurda, uma escolha impensante, uma escolha que não tem cabimento. Ele achou que o mundo tinha coisas a lhe oferecer, novidades para lhe oferecer. Quem sabe ele abria as janelas da sua casa e olhava ao longe e sentia o desejo no seu coração. Por isso diz o versículo 12, e o mais moço dele, olha, disse ao pai, pai, dá minha parte da fazenda que me pertence. Ele repartiu por eles a fazenda. O rapaz, pai, é o seguinte, eu estou achando que a casa aqui está muito enfadonha, eu estou jovem, preciso desfrutar a vida, e essa religião aqui ritualista está me cansando, esses hinos da harpa está me deixando cansado, a sua leitura da Bíblia, seus conselhos da Bíblia está me deixando exausto. Eu preciso desfrutar um pouco do que tem lá fora. Preciso arrumar um namorado lá fora, preciso arrumar amigos lá fora, aqui dentro está muito chato. É assim que acontece quando o pródigo entra no coração das pessoas, tá? Então, meus queridos, esta palavra é uma advertência para os jovens. Jovens, faça hoje a sua escolha. Bendito seja o nome do Senhor. Escolher servir a Deus ou escolher trabalhar para quem apacenta porcos. Aquele rapaz não esperava o que ele ia encontrar do outro lado da vida. Do outro lado da vida. Então, ele fez essa proposta para o seu pai. E uma triste proposta. Uma proposta absurda, impensante, uma loucura que ele fez. Ele disse, pai, dai-me parte dos meus bens. Evidentemente, o pai, como era um pai amoroso, não era contencioso, um pai conselheiro, mas filho, você está fazendo a coisa certa? Você não pensou o que você está me pedindo? Mas não, meus queridos irmãos. Aquele pai bondosamente repartiu a herança. Não adiantava o pai querer forçar ele dentro de casa. É assim que acontece com os adolescentes. O adolescente acha que já é adulto e se cansa de casa. A menina já acha uma amiguinha. A amiguinha diz, olha, vamos namorar, vamos conhecer a vida. E adianta agora, papai, você ficar forçando a barra? Quando deu na cabeça que quer ir e não tem o que faça. E aquele pai sabia que esse moço, esse rapaz, estava decidido. Não adiantava ele ficar ali tentando forçar uma situação. Por quê? Porque o coração daquele rapaz estava longe do seu lar. Estava muito distante do seu lar. O coração daquele rapaz estava nos parques de diversão. O coração daquele rapaz estava nos aboates, estava nos jardins, nas danceterias, nos baile funk, nas diversidades de diversão, de prazeres carnais. E ali no lar não adiantava papai e mamãe ficar. Não vá, não vá, não vá. Quem sabe minha mãe, meu papai, você está vivendo essa situação hoje? Sua filha, seu filho está desviado, está nas drogas, está na sarjeta, mas nós vamos orar em nome de Jesus e esse espírito pródigo vai sair e o seu filho vai voltar para a casa do Senhor. Assista esse vídeo até o final, que Deus tem bênção para o seu coração. Bendito seja o nome de Jesus. Então, queridos,
Ele então, não adiantando dar mais conselho para aquele rapaz, o que importava na verdade para ele era a partilha dos bens. Pai, eu não quero conselho, o que eu quero é a minha parte da fazenda. Dá-me o que é meu e não me encha mais a paciência, porque eu estou decidido. Os formadores de opinião para ele é o mais importante, os grupos era mais importante do que a palavra, o conselho do papai e o conselho da mamãe. Se você, meu jovem, está vivendo essa situação, pare agora mesmo. Ouça o teu papai, ouça a tua mamãe, porque os conselhos que eles trazem são conselhos de vida para teu coração. A aventurosa partida do moço. Vamos aqui no versículo de número 13. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua. Veja, ele não queria ficar na vizinhança do pai, não. Ele queria sumir mesmo. Ele queria novidades. Ele queria culturas diferentes, costumes diferentes, hábitos diferentes. Ele queria realmente ser uma nova pessoa. Só que uma nova pessoa fora do contexto do pai é impossível. Porque no mundo não tem pai. No mundo tem o falso amigo. Falsas propostas, engano, droga, vícios, bebidas, tudo que não presta, sexo livre, o ficar, uma série de promiscuidade. É isso que no mundo tem, tá? Então ele tinha pressa para sair da casa. Veja o camarada pai, diz aqui a palavra, tudo partiu para uma terra longínqua. Ele diz aqui, e poucos dias depois o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua. Foi uma coisa rápida. O camarada não queria ficar mais nem um momento ali na casa do papai. Cansou mesmo. Por que que ele cansou? Claro, meu irmão, a partida dele não tinha motivo nenhum. Porque ele cansou é indesconhecível. Porque ali tinha de tudo, conforme já falamos. Um pai fazendeiro, um pai amoroso, um pai religioso, uma família religiosa, mas o rapaz se cansou, tá? E o lamento de Deus aqui em Jeremias 2 e versículo 5. Veja se não é a mesma coisa do homem com seu Criador. Em Jeremias está escrito assim: assim diz o Senhor, que injustiça acharam vossos pais em mim, para que se afastarem de mim, indo após a vaidade e tornando-se levianos. A mesma coisa Israel fez com Deus. Se afastou de Deus, se afastou das promessas, se afastaram do culto a Jeová, abandonaram a Deus. A mesma coisa, esse pai lamenta a perda desse filho. Ele diz aqui, que injustiça acharam vossos pais em mim, para se afastarem de mim, indo após a vaidade, tornando-se levianos. Tudo que acontece fora do contexto do pai é leviandade, é coisas que não levam a lugar nenhum. Bendito seja o nome do Senhor. Segundo ponto aqui de observação, o pecado do filho pródigo, né? Veja que a desobediência daquele rapaz trouxe também um grande preço na sua vida. Porque não fica à toa, porque o que a gente planta, a gente semeia. Ou o que a gente semeia, a gente colhe nesta vida. Tá bom? Então, no versículo número 13 diz assim: ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente, vivendo uma vida banal, uma vida sem graça, uma vida sem sentido, uma vida sem Deus. O moço gastou tudo que tinha, porque amigo só existe enquanto você tem isso aqui, cascalho. Enquanto você tem João da Cruz, dinheiro, din-din. Enquanto você tem dinheiro, meu amigo, você tem uma namorada bonita, você tem tudo na sua volta. Acabou o dinheiro, acabou a amizade, acabou a namorada, acabou tudo. Porque muitas pessoas só querem explorar você, tá? Explorar você. Esse rapaz aqui gastou tudo quanto ele tinha. Ele foi um camarada extravagante. Ele não era economista.
tá? O moço esbanjou todas as suas economias, ficou absolutamente sem um tostão no bolso. E Deus não quer isso para os seus filhos. O moço rico tornou-se um dependente de tudo e de todos à sua volta. Tornou-se um escravo um escravo de Satanás, um escravo dos ricos, dos ímpios, dos gentios. Aí, no versículo 14, a parte A do versículo aí, olha, está escrito: e havendo ele gastado tudo, ele não pensou no dia de amanhã. Houve naquela terra uma grande fome. E aí, quem é que pode fazer planos para o dia de amanhã? Ele sabia que tinha dinheiro no seu bolso, que ia fazer farra, ia para a boate, ia para as danceterias, para as praias de nudismo, para os carnavais da vida. Só que ele não imaginava que ia amanhecer com uma grande fome naquela redondeza. E o fruto disso tudo: fome, carência espiritual, fome da palavra de Deus. Essa fome que aquele rapaz foi pego de surpresa representa exatamente isso, a fome espiritual do homem sem Deus. Não adianta você sair da sua igreja para o mundo pensando que lá você vai ter coisas boas, porque o que está para vir na tua vida, fora da igreja, fora do seu contexto religioso, é fome espiritual. Porque aonde não há Deus, não há alimento. O pecador faminto procura saciar sua fome nos prazeres vãos. Ele foi para os botequins, como eu estou dizendo para você aqui. Ele foi para os lugares de tantas distrações, mas no fim das contas não servia para alimentar a sua alma. O moço conheceu o lado escravizante do mundo. Essa é a grande verdade nesse contexto, nessa palavra do filho pródigo, tá? A extrema necessidade, enfim, invadiu a vida dele. Claro que se houve fome, ele não poupou, gastou tudo com as mulheres, com os falsos amigos. Quando foi no outro dia que acordou ressaqueado, então diante de si só tinha o quê? Seca, fome, desgraça, nudez, falta de mantimento. Então o moço foi totalmente enganado pelo pecado. Porque é isso que o pecado faz, meu jovem. O pecado engana. O pecado tira você da casa de Deus e leva para trás das grades. O pecado tira você do contexto da sua família e leva para as drogas. Viciado nas drogas, viciado na bebida, no sexo, viciado na pornografia, viciado em tudo que é tipo de imundícia, e você não aprendeu isso na casa de papai e de mamãe. Por isso, Jesus Cristo te liberta ainda hoje, em nome do Senhor. Esse moço aqui, ele sabia de todas essas verdades aqui, e sentindo essa extrema necessidade na sua vida, diz a palavra de Deus no capítulo 15 de Lucas, verso 14, a parte B, que ele começou a padecer necessidades. E aí, meu irmão, agora é tarde. Necessidades é terrível. E diz a Bíblia que o moço perdeu os amigos. Como eu disse, quem é o amigo que vai ficar com um indivíduo que não tem um tostão no bolso para comprar um refrigerante? O moço foi totalmente enganado pelo pecado. O moço não sabia que o gozo do pecado durava tão pouco. Tão pouco. Porque é isso que existe no mundo, tá? Às vezes você se engana por uma profissão modelo, por uma profissão na mídia. Você pensa que a sua beleza vai fazer de você uma personalidade importante? É engano seu. Você está sendo enganado. Esse prazer tem uma curta duração na vida, tá? O importante é você apegar-se com Deus. O importante é você apegar-se com o Senhor Jesus Cristo. No versículo de número 15 aqui está escrito assim, olha. Aliás, em Tiago 1, versículo 15, diz assim, ó. Depois, havendo a concupiscência concebida, dá à luz o pecado. E o pecado, sendo consumado, está escrito aqui, ó, gera morte. Tá? Gera morte. Aquele moço estava em um estado de ruína. Por quê?
entrando pelaquela pobreza miserável, naquela seca veio a ruína sobre a sua vida. No versículo de número 15 diz: e foi e chegou-se a uns dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos apacentar porcos. Veja só, ele era filho de um pai bondoso que professava o judaísmo. Era um cristão, era um crente, é um filho de Abraão. E de repente, ele agora, desprezando a casa do pai, ele vai e gasta tudo o que tem na baderna, na bagunça. Os amigos vão embora e agora, passando necessidade, se ele quisesse comer alguma coisa, ele teria que trabalhar para um gentil. Que humilhação! Um judeu trabalhando com porcos para matar a sua fome. Foi trabalhar para um gentil. Para os judeus, porco era símbolo de imundícia. E é isso que o pecado faz: humilha, desgraça, destrói, arrasa, acaba com a pessoa. Então não adianta você achar que a igreja é coisa do passado, porque não é não. A igreja continua sendo a instituição divina na terra que liberta, que tem prazer, que dá vida, que dá graça, que dá suprimento espiritual para aqueles que precisam de Deus. Então, porcos não têm gosto no seu paladar. O porco come coisas que prestam, como também come coisas que não prestam. Não tem gosto, tá? Devora tudo de bom ou de ruim. O moço desejou encher o seu estômago com as bolotas dos porcos, que os porcos comiam. Era isso que aquele rapaz desejou. A Bíblia não diz que ele comeu. A Bíblia diz que ele desejou comer o alimento dos porcos, tá? E diz a palavra de Deus aqui, Lucas 15:16, na revista atualizada, diz assim, ó: alfarrobas, vagem grande produzida pela alfarrobeira, sua polpa doce e nutritiva é usada como alimento para animais. Os pobres comiam aquilo ali. E aquele rapaz, infelizmente, ele teve que comer, ou ele sentiu o desejo de se alimentar daquelas sementes ali, tá? O moço estava com um profundo declínio espiritual na sua vida. E esse pode ser o quadro da sua vida também aqui. Mas Jesus vai libertar você. Essa palavra do filho pródigo é para que você retorne à igreja. Deixe o mundo, deixe o pecado, deixe as heresias. Lembra do papai e da mamãe, bata na porta dele, que ele está aguardando você. Seu pastor te ama, vai orar por você. Aleluia. E você que está dentro da igreja, cuidado, porque o diabo quer fazer de você uma pródiga. O diabo quer fazer de você um pródigo. Você é cantora, você tem Deus na sua vida, você tem um ministério, mas você perdeu o seu lar está com problema, está enfermo, e Satanás quer desgraçar a sua vida. Porque seu marido não vale nada, mas a sua vida, a unção de Deus que está na tua vida, o diabo quer tirar isso aí. Então, pague o preço da solidão, mas fique com Jesus. Não largue o teu cântico, não largue a ferramenta que Deus te deu. O filho pródigo regressa ao lar. No versículo de número 17, ele fez um exame de consciência. Para quem quer restauração de vida, é necessário trabalhar com a consciência. E o rapaz foi inteligente. Ele fez um exame de consciência e diz a Bíblia lá no versículo 17, verso A, parte A: caindo em si. Está escrito aqui, ó, caindo em si. A palavra de Deus está aqui, ó, caindo em si. Bendito seja o nome do Senhor. Ele reconheceu o seu próprio estado espiritual. Um dos problemas hoje é este: que as pessoas são culpáveis diante de Deus, mas não quer reconhecer o seu estado espiritual. Esse pródigo aqui reconheceu, caiu em si. Meu Deus, eu estou errado. Percebeu que havia agido loucamente. Lembra de Saul? Saul agiu da mesma forma, ficou louco. 1 Samuel 26, versículo 21, está escrito assim, ó:
Então disse Saul: pequei. Volta, meu filho Davi, porque não mandarei fazer este mal, porque fui hoje preciosa a minha vida aos teus olhos. Eis que procedi loucamente e errei grandissimamente. Essa loucura do filho pródigo, Saul experimentou na sua vida. E o que acontece com um camarada desse? Só faz besteira. Agora, quando cai em si, aí ele lembra, Saul caiu em si, que estava maltratando um justo, um homem do coração de Deus, que era Davi. Então o moço estava aqui reconhecendo a sua falha, reconheceu que se permanecesse naquele estado de miséria, ele iria morrer, ele iria se destruir. Reconheça agora o teu estado, meu amigo. Reconheça, crente, você que deixou a igreja. Se você continuar mais um dia nesse vício, você vai morrer e você vai para o inferno. Deus não quer isso para a sua vida. Esse vídeo foi feito para resgatar você dessa situação aí. Em nome de Jesus, joga essa maconha fora. Joga essa cocaína fora. Joga essa droga do inferno fora. Joga essa prostituição fora. Joga esse homossexualismo fora. Joga esse lesbianismo fora. Deus ama você. Deus odeia o pecado que está em você. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. O moço reconheceu que se ele permanecesse ali, ele ia morrer. Por isso o versículo 17, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. No livro de Provérbios, no capítulo 28, 19, diz: o que lavrar sua terra virá fartar-se de pão, mas o que segue a ociosos se fartará de pobreza. E isso aqui, ó, ele preferiu seguir a ociosidade da vida, foi passar necessidade, e lembrou que os empregados do pai dele estavam lá todos corpulentos, sadios, vivendo e comendo do bom e do melhor. Bendito seja o nome do Senhor. Ele reconheceu a realidade em torno de sua própria família e assim procurou se restabelecer. Quanto jornaleiro de meu pai tem abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. O moço reconheceu que o fim dele era a morte, e não tinha outra para ele, tá? Provérbio 8, versículo 36 diz: mas o que pecar contra mim violentará a sua própria alma. Todos os que me aborrecem amam a morte. Há caminhos que ao homem parece direito, mas o fim deles são os caminhos da morte. Provérbios 14, versículo 12. Esta é a lei da Bíblia. É a lei que nós temos que seguir, não adianta. Não existe um meio termo aqui. Deus não quer isso para a sua vida. Você que está agindo como filho pródigo, retorne à casa do papai. Retorne à casa de Deus. O moço desejou regressar ao lar paterno. Ele sabia que ali ele estava na miséria, mas existia um paraíso longínquo. Agora veja que trocadilhos de palavra. Ele estava lá e desejou ir para uma terra longínqua. Agora, distante do lar, ele deseja voltar para o contexto da família. Há um preço para esse retorno. Por isso que Deus fala através da palavra. Tá? Diz aqui a palavra do Senhor: levantar-me-ei, versículo 18 e 19. E irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faz-me como um dos teus jornaleiros. Ele queria ser, pelo menos, considerado um trabalhador do seu pai. Tá? O moço viu com seus próprios olhos os caminhos ásperos dos prevaricadores, do pecado, do diabo, que o diabo que ele faz é destruir as almas dos homens. Né? Provérbio 13, versículo 15 está escrito: o bom entendimento da graça, mas o caminho dos prevaricadores é áspero, só leva à ruína. Prevaricar é faltar ao dever, é torcer a justiça, é usar de maneira corrupta, torcer o sagrado. E aquele rapaz fez isso e pagou muito caro.
Mas, como agora ele reconhece, então ele volta para o seu lar. A recepção com festividade do pai para com o filho. Ele agora se restabelecendo, caindo em si, ele volta para o contexto do lar. Versículo de número 20 está escrito, olha. 20. E levantando-se foi para seu pai. Veja, eu quero trazer com isso o seguinte. Esse versículo está dizendo que todo arrependimento na vida do ser humano gera uma mudança. É impossível alguém dizer estou arrependido e não houver uma mudança de vida. Aquele rapaz estava na sarjeta. Ele reconheceu, se arrependeu e logo tomou uma atitude. Eu não posso ficar aqui, eu tenho que me levantar, eu tenho que partir para a casa do meu pai. Porque lá na casa do meu pai tem pão, tem vida, tem paz, tem religião, tem Deus. Ele teve uma mudança de vida. Todo arrependimento inclui atos. Se você se arrepende, você age. Age para buscar a Deus. Os atos do moço foram de alguém sinceramente arrependido. Ele refletiu, nós falamos aqui para vocês, recordando o tempo feliz do passado. Quanto jornaleiro do meu pai tem abundância, né? Ele reconheceu o seu estado. Ele disse sua culpa, sua indignidade. Pai, pequei contra o céu e perante ti. Veja que ele reconheceu que o pecado não foi contra o pai paterno, aliás, terrenal, foi contra a Deus. Ele pecou contra Deus. Quando você erra, você não pecou contra o pastor, contra o seu líder na igreja, mas contra Deus. Então o seu erro, a sua falta é com Deus, não é com a igreja, com a direção da igreja. E Deus é amor, Ele espera por você. Louvado seja o nome do Senhor. Agiu sem demora ao encontro do pai. Ele foi logo se levantou e foi para seu pai. O arrependimento exige atos, mudança e rapidez. Não fica esperando acontecer, amanhecer o dia, não. Vá agora mesmo, vá. Você sabe onde é a casa do seu pastor? Vá lá, bata na casa dele. Vai lá, bata agora mesmo lá. Pastor, ora por mim, eu quero retornar agora para Jesus. Vai à igreja agora. Logo se ele foi, o rapaz agiu imediatamente. Arrependimento traz atos de vida, tá bom? Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo, né? O pai ficou à espera do seu filho. Versículo 20. Quando ainda estava longe, viu seu pai e se moveu de íntima compaixão. E correndo lançou-lhes ao pescoço e o beijou. Graças a Deus, aquele rapaz veio correndo. Aquele rapaz veio ao encontro do seu pai. E Deus, da mesma forma, contempla os seus filhos de longe. Vem aqui. O Senhor não esqueceu de você. Desde o dia que você saiu da igreja, Ele tem contemplado você. Ele está te vendo aonde você vai, aonde você entra, onde você fica. O propósito de Deus é que um dia possa retornar ou rever você ao longe, retornando à casa do Pai. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. O olhar de misericórdia de Deus nos contempla até a volta. Quando o pai de família esperou aquele rapaz, esperou até que ele retornasse. Deus nos contempla até que nós retornamos também para a sua pessoa. Deus ainda espera por você. Louvado seja o nome do Senhor. O estado em que o pai viu seu filho e viu seu pai, como é que estava aquele moço? Sem dinheiro, evidentemente, não é? O moço estava com extrema pobreza, porque estava faminto, cadavérico, magro, acabado, arrasado pelo pecado. O moço estava sujo, o moço estava magro, como eu estou colocando para você aqui. Ele vinha cambaleando pelo caminho, fraco, enfraquecido, desnutrido, esfarrapado. O moço estava maltratado, o moço estava faminto e cabisbaixo, porque é isso que o diabo faz. O que o pecado faz é isso. Você não pensa que fora da igreja você vai adquirir força, um corpo top model, não. Você vai adquirir desgraça para a sua vida. Eu não sei porque você ainda está aí.
Se eu fosse você, eu já estava pegando, levantando e indo para a igreja. Volte para a igreja. Jesus ama você. Tá? O pai era cheio de compaixão, diz o versículo 20. Ó, e se moveu de íntima compaixão. Oh, bendito seja o nome do Senhor. É isso que Deus faz, né? É isso que Deus faz com seus filhos. Deus sente compaixão. Deus tem íntima compaixão para com o homem. Romanos 5:8 está escrito, ó, mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Sendo nós ainda pecadores. O pai saiu ao encontro do seu filho, correndo, lançou-se ao pescoço e beijou. Olha o que Deus quer fazer com você, meu irmão. Ah, mas eu estou na droga. Eu tô envolvido com a mulher que não é a minha mulher, eu tô embaraçado, não importa a situação que você esteja. O que importa é que Deus espera por você e quer abraçar, Ele quer te beijar, Ele quer te dar o afago do seu carinho, do seu colo. O pai saiu ao encontro do seu filho, ó, e correu. O pai não aguentou ver o filho vir ao longe, caindo, cambaleando. O pai correu em cima dele e já abraçou, beijou, a recebeu na sua casa. Sabe por que isso está escrito? Porque Deus tem pressa para salvar o pecador. Deus tem pressa para salvar a sua alma. Não importa se você está no vício da bebida, no vício do cigarro, na prostituição, seja lá o que o pecado fez com a sua vida. Deus tem a ferramenta certa para trabalhar com você, tá? O pai beijou o filho repetidamente, olha, diz aqui a palavra. Houve lágrimas, alegria, afeto, reconciliação, houve perdão, tá bom? Você lembra de José e Esaú? Jacó e Esaú? Aquela divisão que ambos tinham? Mas quando ambos chegaram na presença de Deus, se reconciliaram com amor. Porque é isso que a presença de Deus faz. Ela traz de volta as ovelhinhas que o pecado destruiu, manquejou. É isso que Deus faz, é isso que Deus quer fazer com a tua vida, tá bom? O pai beijou o filho aqui, olha. Os irmãos de José, você lembra aquele conflito entre os irmãos de José? Ambos traíram José, maltrataram José. José cresceu, foi governador, mas não desprezou o espírito de perdão. E é isso que Deus faz, meu amigo. Você afrontou a Deus abandonando a casa de Deus, mas Deus não abandonou você. Deus quer cear com você novamente. E outros fatos na Bíblia que falam do grande amor de Deus através do perdão. O filho confessou o seu pecado ao seu pai. Versículo 15. E o filho disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. O moço primeiro reconheceu que havia pecado contra Deus. E como eu já disse, quando a gente erra, a gente está errando contra Deus, pecando contra Deus. Ele reconheceu primeiro que pecou contra Deus. O moço usou uma metonímia aqui, ó, uma figura de linguagem de palavras. A evidência de um verdadeiro arrependimento é reconhecer que nós pecamos contra Deus. Aí você realmente está arrependido. Mas quando você fica culpando um e outro, culpando fulano, etc., é que o coraçãozinho ainda não se arrependeu. O moço havia pecado contra o próximo também. E havia pecado contra o seu pai, que era o próximo dele, né? Salmo 51:4 está escrito assim, olha. Contra ti somente pequei. E fiz o que a teus olhos é mal, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Bendito seja o nome do Senhor. Então vamos reconhecer a nossa fragilidade humana e vamos reconhecer aceitando Jesus como nosso Salvador, voltando de novo às bases do cristianismo, tá bem? As bênçãos da salvação vista no retorno do filho pródigo, olha. Vamos analisar agora que esse retorno traz benefícios gloriosos para a salvação. Versículo 22 ao versículo de número 24, olha. A palavra de Deus diz assim, ó. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, e vesti-lhe, e ponde-lhe um anel na mão, e sandália nos pés. E trazei o bezerro cevado, e matai-o,
E comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. A festa da reconciliação, a festa da verdadeira alegria. Deus tem bênção para todos os arrependidos. Bendito seja o nome do Senhor. Deus tem bênção para todos os que voltam para si. São bênçãos espirituais, são bênçãos materiais, são ricas bênçãos de todos os sentidos, tanto na área espiritual como também na área material. Deus tem bênção para os arrependidos. O Pai preparou o banquete da reconciliação. Vamos ver aqui, ó, houve pressa para a realização do banquete, ó. Diz aqui o versículo 22. Trazei depressa. Veja o que Deus tem para você. Deus tem pressa para te devolver o Espírito Santo. Deus tem pressa para te devolver as línguas estranhas. Deus tem pressa para te devolver a alegria, para te devolver o cântico, a unção, tudo que você deixou para trás. Deus tem pressa para restaurar na sua vida e vai restaurar nesse momento. Deus tem pressa para perdoar, para salvar imediatamente. E a Bíblia diz que hoje é o dia de salvação, meu irmão. Versículo de número 7 está escrito assim, ó. Portanto, como diz o Espírito Santo, se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração como na provocação, no dia da tentação no deserto. Está escrito aqui na palavra do Senhor dessa forma. Então, o que ele fez aqui? O que o Pai fez aqui? Segundo ponto, o Pai preparou para ele a melhor roupa. Traz a melhor roupa, diz a palavra de Deus. Sabe, isso fala de festas, que Deus tem vestes especiais para os seus filhos, tá? Vestes de festas, de gala, símbolo da justiça e da justificação do Senhor. E é isso que Deus tem para você. Isaías 6, 61 e 10 está escrito: regozijar-me-ei muito no Senhor. A minha alma se alegra no meu Deus, porque me vestiu de veste de salvação. Me cobriu com um manto de justiça, como um noivo que se adorna com atavios e como noiva que se enfeita com joias. Assim, meu irmão, Deus faz com você. É isso que Deus tem para você. Agora você fica aí deixando o diabo falar no seu ouvido: ah, eu vou me matar, vou me suicidar, eu vou me atirar debaixo de um caminhão, da ponte. Deixa de besteira, rapaz. Deus tem veste para você. Deus tem coisas boas para sua alma. Quem diz que não tem mais solução é o capeta, porque ele não tem nada para oferecer. Mas Jesus Cristo tem. O Deus Pai é maravilhoso e ele vai te vestir de veste de salvação. Outra coisa aqui é: Deus tem um anel para o dedo. Ponde-lhe um anel na mão, diz o texto aqui, olha. Fala de quê? Da autoridade em nome de um soberano. Um anel era símbolo de autoridade. Marcos 16, 17, 18, o Senhor Deus dá autoridade para os seus filhos. Você lembra o que está escrito lá? Eu coloquei aqui, ó. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E esses sinais seguirão aos que crerem. Olha as bênçãos aqui, olha, dos arrependidos, olha. Em meu nome expulsarão demônios. Os demônios é a causa principal do pródigo, que torna um homem afastado de Deus. Demônios. Falarão novas línguas, pegarão nas serpentes. Demônio. E se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. E convocando os seus 12 discípulos, deu-lhes virtudes e poder sobre todos os demônios. E para curar enfermidades, enviou-os a pregar o reino de Deus e a curar as enfermidades. Então isso aqui, o que é isso aqui? Anel no dedo, símbolo de autoridade. Você expulsava demônio, você vai expulsar outra vez. Você orava e Jesus curava, você vai fazer isso outra vez. Isso não vai sair da sua vida. Deus vai devolver para você. Sabe por quê? Porque você tem anel no dedo, o Pai tem anel no dedo para você. Tá bom? Não se trata de anéis como o de hoje. Estamos falando de hoje. Era símbolo de autoridade naquela época. Outra coisa aqui
No versículo diz: o pai deu alparcas para os pés deles, sapatos e sandália nos pés. Ó. E o que quer dizer sandália? Fala de filiação, porque naquela época só os filhos dos senhores calçavam uma sandália. Os escravos viviam de pé no chão. Então Deus tem o que para você? Sandália para os seus pés. Tá? Escravo não usava sandálias, eram somente os filhos dos seus senhores. Fala da armadura do cristão. Deus vai colocar você no sapato de salvação em seus pés. O pai preparou um bezerro cevado também. Diz aqui o verso 23. Trazei o bezerro cevado. Esse bezerro aqui, irmãos, fala de alimento espiritual, não é? Jesus é o pão da vida. É isso que Deus tem para você. É Cristo na sua vida, o pão da vida, alimento. Aleluia. Fala da oferta. Jesus foi oferecido como sacrifício pelo pecado. Aquele bezerro cevado que foi sacrificado, fala do próprio Cristo que foi morto para perdoar você e perdoar a mim. Agora, como é que você fica dizendo que não tem mais jeito para você? Que o que há para você agora é só suicídio? O sangue de Cristo tem poder. Você será restaurado em nome de Jesus. Diz ainda o versículo: e houve grande alegria. Ó. Comamos e alegremos, diz o texto aqui. Fala de quê? Do gozo indizível da salvação. Bendito seja o nome do Senhor. São as bênçãos que acompanham a salvação. Batismo com o Espírito Santo, cura, vitória, alegria, festa, gozo de salvação no coração. É isso que Deus tem para o seu povo, rapaz. Volte, jovem. Joga essa droga fora. Joga essa maconha no mato. Joga essa mulher que não foi Deus que deu para você. Esse que você arranjou, sabe lá Deus como, e é um problema na tua vida. Joga isso fora. Vá para a igreja, você, minha irmã, também. Vá para a igreja, tá? O termo morto aqui, o filho estava morto, diz a palavra de Deus aqui, ó. Porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. Esse morto aqui revela o efeito destruidor do pecado. É isso que o pecado faz. Joga o cara na sepultura mesmo. E quantas pessoas estão no inferno? Quantas pessoas estão na sepultura? Quantas pessoas estão no estado terrível do pecado hoje, não é? O pecado destrói. O pecado destrói o corpo. O pecado destrói a saúde. Destrói a moral, a família. O pecado destrói tudo. Viu? Tudo. Tem muitos engomadinhos nesse Brasil afora. Está estragado pelo pecado. Só tem aparência. Mas por dentro é podridão puro. O pecado cega, o pecado domina o homem, o pecado mata mesmo. Ele não tem dó, não. O diabo não tem dó de ninguém. Então, esse rapaz voltou para a casa do seu pai e, voltando para a casa do seu pai, ele teve uma nova experiência. Por quê? Porque chegando na casa do pai, tinha um problema. O filho mais velho. Agora essa pregação, essa terceira última parte, é para você que está aí na igreja, que perdeu uma ovelha que está lá no mundo, e você acha que você é o santarrão daí, e que ela não precisa de ser buscada. Você é o irresponsável, porque ela precisa ser buscada. E ela precisa ser aceita aí no seu contexto religioso. Você tem que ter amor por aquela pessoa que caiu e quer retornar, e você não tem paciência com ela. O irmão do filho pródigo, tá? Foi bom que o irmão mais velho não encontrou o seu irmão mais jovem antes do pai encontrar, porque se ele encontrasse, ele ia matar o rapaz. Bem, o que ele teria feito então com aquele estroína, não é? Ele teria matado. Graças a Deus que quem encontra o desviado é o pai, é Deus, o Pai Celestial. Quando você retorna imediatamente para a presença de Deus, porque o homem, infelizmente, não age como Deus determina, como a Bíblia determina. A reação do irmão mais velho. Quando o rapaz chegou no lar, o mais velho se indignou contra o seu irmão. Veja que atitude anticristã, mas versículo 28. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai estava com ele. Filho, entra para dentro de casa. O cara saiu da casa porque o filho mais novo voltou.
Imagine como é o seu comportamento quando o desviado volta para a igreja. Ah, mas ele fez um grande estrago aqui. Eu não quero nem saber. Tá? Diz a Bíblia aqui que teve ódio do irmão porque voltava para casa, gente. 1 João 4:20. Se alguém diz, eu amo a Deus e aborrece seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? Tem muitas vezes, irmãos, pródigos é dentro da igreja. Pródigo é o que ficou dentro de casa. Não é o que foi, na verdade. Se você for fazer uma analogia, imagine quem que era o verdadeiro pródigo aqui. O cara que estava ali dentro da casa dele, ali, ó. Esse estava dentro de casa, afastado de Deus. O cara que era autossuficiente. Para ele era ele e mais ninguém, tá? E ele ainda foi soberbo, estava com inveja das bênçãos do irmão jovem. Poxa, o pai fez tanta coisa para esse camarada aí. Festa e festa e festa, de tanto indignado que ele não queria nem entrar dentro de casa. Ficou embirrado lá fora. Lá fora. Meu Jesus. Quanta traia que tem dentro da igreja que não tem paciência com o pródigo que retorna ao lar, não é? Ele não queria entrar na casa, mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai estava com ele. Era daquele tipo, se fulano fica aqui, eu não fico. E quantas vezes na igreja tem isso? Se fulano vir cantar no coral, eu saio. Se o pastor fulano vir para cá, eu estou pegando a minha carta e estou indo embora. Seu hipócrita fariseu, toma vergonha. Vai se converter. Vai saber o que é misericórdia, quero. Oxe, que negócio é esse? Você está agindo que nem aquele soberbo filho, irmão do pródigo, irmão mais velho. É aquele tipo de... É o mesmo jeito. Se fulano ficar aqui, eu não fico. Tinha má vontade de receber o irmão. Era um cara imoral, humorado, mal-humorado. Era birrento. Era realmente era uma misericórdia. Olha, Jesus Cristo amado. Ele murmurou contra o seu pai. Veja, o cara dentro de casa achou falha até no próprio pai, olha. Versículo 29. Está escrito aí, ó. Mas respondendo ele, disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com meus amigos. Olha a desculpa que ele deu, a acusação grave que ele fez do seu pai. Ele trabalhava para o pai como uma tarefa de casas apenas. Ele trabalhava como se fosse uma coisa, como era algo de dever dele. Entendeu? Não trabalhava por amor, por gratidão. Trabalhava como se fosse uma tarefa, um dever, etc. Né? Murmurou contra o pai no caso do bezerro. Foi um cara realmente orgulhoso. Ele era justo aos seus próprios olhos. Verso 29. Eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento. Imagine, o cara era orgulhoso, era autossuficiente. Porque quem é que não transgride os mandamentos de Deus? Quem é que não transgride o mandamento de Deus? Todos nós somos pecadores. O cara aqui não. Ele era 100% santo. E quantos desses dentro da igreja, não é? Ele era justo aos seus próprios olhos aqui, olha. Tá? Mostrava-se puro, virtuoso. Mas o que adianta ser puro, ser virtuoso e não ter amor? Não ter paciência com os fracos? Elogiava a sua própria justiça. Não tinha misericórdia pelo seu irmão mais moço. É uma religião formal. Uma religião hipócrita, farisaica. E isso está dentro das igrejas, nos púlpitos, nos grupos, nos corais e nos departamentos, em vários lugares. Está cercado, está cheio. Está cheio, tá bom? Murmurou de não ter ganho nada do pai. Veja o versículo 29. Nunca me deste um cabrito para alegrar-me com meus amigos. Veja, se o cara era herdeiro de tudo. Ele era o único herdeiro de tudo. Como é que ele disse que não tinha? Isso é uma acusação. E quantas vezes dentro da igreja a gente vê isso aí, meu irmão? Ele era herdeiro de tudo, ele sem usufruto ainda, revelou-se ser mesquinho ao falar-se do cabrito para uma festa. Quer dizer que ele dizia, na conversa dele, o pai era miserável. Se o pai era um pai amoroso, era um pai justo, era um pai bom. Bendito seja o nome de Jesus Cristo. Ele queria ser filho, mas não queria ser irmão do menor. Veja se tem cabimento a coisa dessa.
Se isso não tem dentro das nossas igrejas. O cara quer ser filho de Deus, mas não quer considerar o pobre como irmão, o mais simples como seu irmão na fé, dá a paz do Senhor para o grupo dele, mas não vai dar a saudar. Irmão, vá saudar os seus irmãos mais simples. Faça, dê dignidade às pessoas que estão à sua volta, irmão. Faça isso não. Deus não se agrada disso não, tá bom? Deus não se agrada. Ele disse teu filho. Ele não disse meu irmão. Tá aqui, ó. Vindo, porém, esse teu filho que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. Veja que cara audacioso, vindo o teu filho. Peraí, mas não era o irmão dele? Nem como irmão ele considerou o rapaz. Tá? Ele acusou seu irmão de pecado já perdoado pelo pai. Porque Deus perdoou ele. O pai perdoou, o filho está perdoado. Ele acusou o irmão de um esbanjador, de um fornicário, e além disso não considerou a reconciliação que o pai teve com seu filho. Por isso o jovem já havia sido perdoado pelo pai. Esse indivíduo tinha um espírito de autojustiça. E a Bíblia diz o quê? A Bíblia diz lá em Tiago 2:13: o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não faz misericórdia. E a misericórdia triunfa no juízo. Vamos ter amor uns pelos outros, meus irmãos. Vamos ter amor pelos que estão afastados. Vamos sentir misericórdia, orar pelo seu rápido retorno à casa do Pai. Tem muitos crentes que estão desviados, meus irmãos. E essas pessoas precisam estarem na presença de Deus, e nós precisamos falar de Jesus. Você, meu amigo, que está afastado, eu lhe aconselho mais uma vez, retorne para a igreja, seja que igreja for, é a igreja evangélica que prega o evangelho genuíno de Jesus Cristo, retorne. Se você afastou da casa do seu pai, da sua mamãe, para ir para a casa dos amigos e das amigas, volte agora mesmo, antes que você não consiga voltar mais, antes que o pecado mate você. Volte para casa, porque o Pai vos espera. Deus vos abençoe, em nome de Jesus Cristo. Mataram o novilho cevado e disse: comamos e alegremos-nos, porque este filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se.